Olá pessoal, vamos realizar a correção das atividades da semana 2 do nosso PET volume 5 de matemática. A nossa unidade temática é a álgebra e o nosso objeto de conhecimento são os problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então pessoal, para a gente começar, a gente vai vir aqui no PET, né? E a gente vai entender, né? Ele tem um conteúdo que é sistematizando conceitos. Vamos entender o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção. Ou seja, duplicando o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também duplica. Reduzindo pela metade o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também se reduz pela metade e assim por diante. A razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Duas grandezas são diretamente proporcionais se uma aumentar, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também diminui. Ou seja, se uma dobra, a outra também vai dobrar. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. Se uma é reduzida pela metade, a outra também é reduzida pela metade, sempre na mesma proporção, certo? Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja, dobrando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Triplicando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz para a terça parte e assim por diante. Em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas é o inverso da outra, e o inverso da outra é constante positiva, ou seja, o produto entre elas é constante positiva. Isso aqui eu não vou forçar isso aqui agora não, vamos primeiro só entender o que são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu falo inversamente proporcionais, se uma dobrar, a outra cai pela metade. Se uma triplicar, a outra cai 3 vezes, certo? Ela é dividida por 3. Se eu multiplicar uma por 5, a outra eu vou dividir por 5 e assim por diante, certo? Agora a gente pode passar para as atividades. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação. Despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então, nós temos aqui, né, as grandezas, que é o preço do ingresso, previsão de arrecadação, previsão de despesa com segurança, previsão do público presente, que é o número de despesas, e previsão do número de funcionários. Ele pergunta assim: qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Se é inversamente proporcional ao preço do ingresso, se o preço do ingresso aumentar, a grandeza vai ter que diminuir, certo? Na mesma proporção. Então, se a gente analisar a grandeza preço do ingresso, se o ingresso for R$30, quando eu passo para 60, eu multipliquei por 2, certo? De 60 passando para 90, significa que eu multipliquei o 30 por 3, certo? Então, olha lá. Se o ingresso é 30, para ele passar a 60, eu peguei e fiz 30 vezes 2, deu 60, certo? O que aconteceu para o ingresso de 30 virar 90? Eu multipliquei o 30 por 3, 30 vezes 3, 90, certo? Até esse 2 aqui, ó, esse 3 aqui, ó, você põe ele para cá, tá? Para não confundir aqui, ok? Não é o 60 que eu tô multiplicando por 3, mas sim o 30, né? Eu tinha um ingresso de R$30, se ele passou a custar 60, eu multipliquei por 2. Se ele passou a custar 90, eu multipliquei o 30 por 3, certo? Vamos analisar a grandeza preço de arrecadação em relação ao que aconteceu aqui, ó. Então, no preço do ingresso, eu tenho que dobrar, depois eu tenho que multiplicar por 3, triplicar. Para ser inversamente proporcional ao preço do ingresso, ela vai ter que reduzir a metade, né?
e depois vai ter que reduzir, dividir por 2, depois dividir por 3, porque é o inverso. Na previsão de arrecadação, o que aconteceu? Manteve constante, né, o valor, 360 mil, 360 mil, 360 mil. Se não mudou, ela não é inversamente proporcional ao preço do ingresso, então não pode ser arrecadação prevista, certo? Previsão de despesas com segurança. De 5 mil para 4.500, isso não é dividir por 2, teria que dividir por 2 porque primeiro multiplicou por 2. Só diminuiu de 500, né? E da mesma forma, depois teria que dividir por 3, né? Porque multiplicou por 3. De 4.500 para 4.000 também só diminuiu 500. Não, dividiu por 3, então não pode ser a despesa com segurança, certo? Terceiro item aqui, ó. Previsão do público presente, que é o número de pessoas. Ó, de 12 mil para 6 mil, dividiu por 2, né? 12 dividido por 2, 6. Ó, dobrou, se é inversamente proporcional, multiplicou por 2, dividiu por 2. Então, confirmou. Depois, multiplicou por 3, então teria que dividir por 3. Então, 12 mil dividido por 3 é 4 mil. Então, verificou, ó. É essa aqui, ó. Olha só para vocês verem. Dobrou, multiplicou por 2, dividiu por 2. Multiplicou por 3, dividiu por 3. Então, é o público presente, letra C, certo? Tranquilo, né? 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$3 e Carla 6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Ou seja, pessoal, quem pagou mais, que foi a Carla, obviamente vai receber mais balas, certo? Carla pagou o dobro do que a Amanda pagou, né? Se a Amanda pagou 3, né? O dobro de 3 é 6, Carla pagou 6. Então, a Carla deve receber o dobro de balas que a Amanda receberá. Se dividirmos o total de balas em 3 partes, ó, o total de balas varia 120. Quando eu pego 120 e divido em 3 partes, cada parte vai ter 40 balas, certo? Então, a Amanda receberá uma parte. Se é uma parte, ela receberá apenas 40 balas. Carla não tem que receber o dobro de Amanda? É, né? Porque se a Amanda pagou R$3, Carla pagou 6, então a Amanda vai receber o dobro de balas, né? Então, Carla receberá 2 partes, o dobro de Amanda. Se uma parte é 40, 40 vezes 2 é 80 balas. Então, a Carla vai receber 80 balas, certo? Atividade 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para sua finalização. A listagem mostra alguma dessas grandezas. Então, a grandeza 1 é o número de pintores trabalhando, a 2, horas trabalhadas por dia pelos pintores, a 3, a altura da parede a ser pintada e a 4, a largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão indicadas com os números. Então, agora eu tenho que analisar grandezas diretamente proporcionais. Se analisar número de pintores trabalhando, né? Quanto mais pintores trabalhando, mais rápido termina a obra, né? Então, elas são o quê? Inversamente proporcionais e não diretamente, né? Mais pintores diminui o tempo, né? Se aumentam os pintores, vai diminuir o tempo de terminar a obra, certo? 2. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. Ó, se os pintores trabalhar mais horas, eles vão acabar a pintura mais rápido, né? Quanto mais eles trabalharem, mais rápido eles terminam, né, a obra. Então, significa que elas são inversamente proporcionais, ok? 3.
a altura da parede a ser pintada. Então, pessoal, quanto maior for a parede, né, o que vai acontecer? Mais tempo vai ser gasto, não é isso? Para poder pintar. Então, elas são diretamente proporcionais, certo? E 4, largura da parede a ser pintada. Então, quanto mais larga for a parede, né, mais tempo vai ser gasto para poder pintar. Também são diretamente proporcionais, né? O que acontece? As grandezas que são diretamente proporcionais são apenas a 3 e a 4, porque se a parede for, quanto maior a parede, né, mais alta for a parede, mais tempo eles vão gastar para terminar a obra, diretamente proporcionais. Quanto mais largo for a parede, mais tempo eles vão largar e gastar para concluir a obra, né? Diretamente proporcionais são apenas as 3 e a 4 com a conclusão da obra, certo? Agora nós vamos para a atividade 4. Considere estes problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. O problema que envolve apenas grandezas diretamente proporcionais é o problema... Então, vamos lá. Problema 1. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. Não é para resolver, pessoal, é só para analisar, certo? Não tem que resolver nenhum probleminha, não. Só analisar se são diretamente proporcionais, certo? O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores deverá levar? Então, o prêmio, pessoal, é fixo, né? 12 ganhadores, né? Seriam distribuídos entre 12. Ele é fixo, um prêmio fixo. Se apareceu mais ganhadores, vai diminuir o prêmio, né? Que cada um vai levar, certo? Então, elas são inversamente. Aumentou os ganhadores, diminuiu o prêmio, né? Então, significa que elas são inversamente proporcionais e não diretamente proporcionais. Problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Então, ó, pessoal, o que a gente pode perceber aqui? Se aumentar o triângulo, né, com certeza eu vou gastar mais tintas, né? Se eu tenho um triângulo maior, ele vai ser necessário mais tinta para pintar o seu interior. Então, elas são diretamente proporcionais, é a letra B. Vamos analisar, então, o problema 3. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos, com 1/3 da capacidade dos primeiros, serão necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda? Então, pessoal, ó, eu tenho uma embalagem de saco, né, 200 sacos, né, tem a mesma capacidade, né, quanto saco com 1/3 da capacidade, ou seja, reduziu a capacidade em 3 vezes, né. Se eu diminuir a capacidade do saco, eu vou precisar de mais sacos, né? Então, ela é inversamente proporcional. E no problema 4, 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produzem 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? Então, pessoal, se eu reduzo as máquinas, né? Eu reduzi, igual eu tinha 3 máquinas e reduzo as horas, com certeza eu vou produzir menos peças, né? Então, o que vai acontecer? Elas são inversamente proporcionais, né? Porque aqui eu tô aumentando as peças, aqui eu tô a máquina e as horas, aqui eu tô diminuindo máquina e hora, são inversamente proporcionais, certo? Então, é mesmo o problema 2. Né? Quanto maior o triângulo, mais tinta eu vou gastar para pintar. Letra B, certo? 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é R$
a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. Né? Então, a gente vai analisar afirmativa por afirmativa. Afirmativa 1. Fixando-se V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais. O que significa isso? O V é o valor do prêmio, então ele está fixado. Se o número de acertadores N é dobrado, o valor que cada um receberá é reduzido à metade. Isso é verdade, né? Isso é bem verdade, ok? Isso é bem verdadeiro. Se eu aumento como o prêmio é fixo, se aumentar, dobrar os acertadores, vai ser reduzido à metade o prêmio que eles vão ganhar, ok? 2. Fixando-se N, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. Então, o que é o N? É o número de acertadores. Então, eu fixo o número de acertadores. Por exemplo, apenas 10, né? Não vai ter mais acertador. Se o valor do prêmio V dobra, o valor que cada um receberá também dobra. Isso é verdade, né? Porque não vou ter mais acertador. O número de acertadores é apenas, por exemplo, apenas 10. Então, não vai ter 11 acertadores. Então, se o prêmio dobrar, o valor que eles vão receber também dobra e isso também é verdadeiro, ok? E 3. Fixando-se que as grandezas V e N são inversamente proporcionais. Então, o Q, pessoal, é o valor recebido por cada um. Então, o valor recebido por cada acertador é fixado. Se o número de acertadores N dobra, o valor do prêmio também precisa ser dobrado? Não precisa, né, pessoal, né? Por quê? Porque o valor recebido é fixo, né? Então, se eu dobrar lá os acertadores, eles vão continuar com o mesmo valor que eles ganharam, porque o valor é fixo. Então, a número 3 é falsa, ok? Então, verdadeiras, né? Apenas a 1 e a 2, ok? E a última atividade aí, entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Letra A. A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Pessoal, quanto mais máquinas, mais peças são produzidas, né? Quanto mais máquinas eu tenho, mais peças são produzidas, são grandezas diretamente proporcional e não inversamente. As duas aumentam na mesma proporção. B. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardar. Pessoal, quanto mais ovos, mais embalagens eu vou precisar para guardar, né? Então, as duas aumentam na mesma proporção, são diretamente proporcionais. C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. Pessoal, quanto maior a distância, né? Quanto mais o trem viajar, mais ele vai percorrer, né? Se aumentar a distância percorrida, né? Se a velocidade se manter, quanto mais ele andar, mais ele vai percorrer. Isso que está querendo dizer, né? O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida, né? Então, se ele continuar ali correndo, andando cada vez mais ele vai percorrer uma distância, né? Então, eles são diretamente proporcionais. Então, inversamente, só pode ser a letra D, né? O tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Pessoal, quanto mais tratores, menos tempo, né, vai gastar para preparar o terreno. Se aumentar os tratores, vai diminuir o tempo, né, o terreno vai ficar pronto mais rápido, então diminui o tempo de preparo. Então, elas são inversamente proporcionais, letra D. Pessoal, a gente finaliza aqui as atividades da semana 2, né, do nosso PET 5. Espero que todos tenham entendido aí. Desculpem os meus erros e tropeços. Qualquer dúvida podem me perguntar. Um abraço a todos.